Salmos, capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia, Salmos número 1, versículos de 1 a 3, nós vamos ler. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, fala comigo, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo, fala comigo, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem uma passagem que fala, tudo que ele fizer prosperará. Glória a Deus. Tem uma palavra para a igreja nessa noite, e eu creio que é a mesma palavra que eu vou ministrar à noite lá na Adonai. Então você vai ter o privilégio de ouvir primeiro. Glória a Deus, né? Mas eu pretendo ministrar a mesma palavra, a não sei que o Espírito Santo mude alguma coisa, e quem manda é o Espírito Santo. Nós só somos portadores da palavra. A palavra que eu quero falar com os irmãos é da vida cotidiana nossa, é do nosso dia a dia. Não é uma palavra apenas de exortação, embora que toda palavra exorta, mas é uma palavra que para a gente refletir na palavra, a gente buscar entender a direção, a mensagem que Deus está nos falando. Irmãos, por que tem muita gente que começa a caminhar com Jesus, vai para a igreja, aceita Jesus, passa pelas águas, passa a tomar santa ceia, caminha, né, no dia a dia, e de repente, você olha para a pessoa abandonou tudo, virou as costas para Jesus, virou as costas para a igreja, virou as costas para os irmãos, e de alguma maneira, a pessoa sumiu. Às vezes eu olho lá em cima na Adonai, eu estou pregando, ou então quando a gente está conversando, falando sobre essas coisas, a gente vê tantos lugares onde a gente costumava ver as pessoas, que hoje estão no mundo, se perderam novamente, voltaram para a vida, eu costumo falar, para a vidinha que a gente vivia antes, sem Jesus. Outros acha que já sabe mais que todo mundo e aprende algumas coisas que agora não precisa mais ir na igreja, não tem necessidade. Afinal de contas, Deus está lá em casa, Deus está na rua, Deus está em todos os lugares, eu não preciso de ir à igreja. Alguns têm uns pensamentos assim, e outros porque naufragam na fé mesmo. De repente não aconteceu do jeito que ele queria, o que ela queria, a expectativa que ele criou, que ela criou em Deus, não aconteceu. E aí a pessoa abandona a fé. E a gente é tentado a isso também, irmãos. A gente é tentado a isso. Eu falo por mim, na minha casa, quando eu orei pelo meu irmão, quando estava com câncer, Deus cura, Jesus cura, a gente só pensa que Deus vai curar, Deus vai fazer. E Deus é capaz de fazer, amém, irmãos? Claro que é. Mas existe a vontade dele. Existe a vontade. Qual é a vontade de Deus? É que todos se curem, claro, mas de repente, aquela pessoa terminou a carreira. Mas eu orei. Eu briguei com Deus, eu fiquei doido com essa situação. Mas o meu irmão morreu. Depois, em outubro, a minha mãe, a mesma coisa, embora mais idosa, também Deus levou. E você pensa que não bate na cabeça da gente assim, por que eu vou orar para as pessoas serem curadas, se na minha casa Deus não curou? A gente é tentado, irmãos, na nossa fé. A nossa fé é tentada todos os dias. A gente é tentado a abandonar essa caminhada. Eu costumo dizer lá na igreja, eu falei várias vezes, se alguém se perder, não é porque não ouviu isso. Eu digo que a nossa caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona.
É longa. É longa. Vai ter muito problema, muita situação que nós vamos enfrentar, muitos altos e baixos, momentos de deserto. Vai aparecer na nossa vida, nós vamos viver essas situações. Eu costumo dizer, não é como a gente entra na crise que às vezes se instala na nossa vida, é como nós saímos dela, é que vai determinar quem nós somos. Porque tantas pessoas começam bem e depois faz isso, abandona. É interessante, irmãos, quando a gente olha para esse salmo, a gente vai aprender que o crescimento em Deus, ele passa por um processo. Jesus em momento algum falou para os discípulos assim, ó, vem, siga-me agora, que agora é só coisa boa, é só vitória, só flor, né? Não tem deserto, não vem. Não, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, primeiro é se alguém quiser, ninguém é obrigado, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, misericórdia, irmãos. Mas não é só isso, tome a sua cruz e me siga. Jesus não colocou a coisa fácil, e não é fácil. Mas eu vejo uma pessoa abandonou Jesus, desviou, voltou para o mundo, se perdeu novamente, e eu não me enfraqueço, eu me fortaleço, porque eu vejo, vixe, realmente não é fácil, é uma caminhada longa. Quantos estão entendendo? Fala amém, em nome de Jesus. Mas hoje, irmãos, as pessoas buscam só atalhos, procuram as coisas mais fáceis, mais rápido. Em tudo na nossa vida é assim. Em tudo, irmãos. As pessoas muitas vezes querem, de repente vão trabalhar e montam um trabalho próprio, um emprego próprio, aí montam um negócio próprio. Ela quer que da noite para o dia, ela já fica rica. Mas não, tem um processo. De um irmão montou um comércio, falou assim, nossa, eu montei um comércio, mas parece que não vai, a coisa não vai. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você montou um comércio, põe na sua cabeça, eu já trabalhei com comércio também, é 1 ano, sem você tirar 1 centavo de lá, para depois você começar a ter alguma coisa. Ele falou, vixe, é assim? Eu falei, é. Se você estiver pensando que você montou um comércio, 3 dias depois, você vai comer a semente, você não pode comer a semente tem que ser plantada. Entende? Você planta a semente, depois você vai comer o fruto da semente, a pessoa quer comer a semente. Entende? Então quer tudo rápido. Em tudo. Tem coisa, irmãos, que não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com a gente não suportar o processo. Falei na igreja outro dia. Pessoal, hoje tem um negócio de uma vacininha que eles tomam aí para emagrecer, não tem, gente? Não é sim ou não? Aí eu falei, bom, isso não tem nada a ver com pecado, estou falando. Quem toma, que toma, o problema é de quem toma, mas não tem nada a ver com pecado. Mas a pessoa quer depressa. E se ela for fazer um exercício, uma caminhada, procurar realmente cuidar do corpo, sabe? Seria mais, também, seria um processo lento, porque eu sou professor de educação física, eu sei o que eu estou falando. É um processo lento, mas chega lá. Da mesma maneira, ele chega de maneira bem mais segura. Mas não, vamos por outro caminho, que é rápido. Eu preciso rápido. E tem outro dia eu vi as pessoas compartilhando assunto, falando sobre esse assunto. Eu nem sei como é que funciona isso, mas um falou, fulano está tomando 2 doses e meia, 2 miligramas e meia, sei lá, em vez de começar só com meia. Eu falei, porque aqui é rápida a coisa. As pessoas querem rápido, tudo que é rápido. Sabe? Agora, o que isso pode trazer depois de consequência para a saúde? Já se sabe? Tem um estudo comprovado? Não. Eu perguntei, mas qual que é o propósito dessa medicação aí? Aí um falou assim para mim, não, Maurinho, isso aí é simples, inibe o apetite. A pessoa não come. Foi então o caminho pela fé seria jejuar. Mas quer jejuar? É para tirar a fome, não é? Então você vê o processo que um está fazendo, lá não tem que comer uma colher de arroz, comer um pedacinho de bife, faz aquele processo sem tomar nada. Que aí de repente, o que vai acontecer? Você vai estar jejuando, vai estar, não é? Vencendo o mundo espiritual, se o demônio passar perto de você, vai pular mesmo, né? Mas nós queremos o processo mais rápido das coisas, irmãos.
Salomão falou assim, vaidade de vaidades, tudo, mas ele falou tudo é vaidade. Até o trabalho de excesso, loucura, ganância por causa do dinheiro, é vaidade. É vaidade, irmãos. Amém ou não? Quantos entendem isso para dizer amém? Então as pessoas querem tudo rápido. E quando tem uns, não são todos, mas tem uns que chegam na igreja, agora mesmo, faz um mês que está na igreja, nossa, será que não vai me dar uma oportunidade? Será que não vai me consagrar pastor? Será que... Tinha um irmão, frequentou nossa igreja um bom tempo, sabe? Lá nos primórdios da civilização, quando começou a donar, né? E ele falou para mim, pastor, eu queria pedir a bênção, porque eu vou para outra igreja. Eu falei, amém, querido. Porque eu nunca vi esse negócio de placa, viu, irmãos? Não tem, a não ser que a pessoa fale para mim que vai para um lugar que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu vou aconselhar ele não ir. Mas quando é uma igreja que prega a palavra, que a gente sabe que ensina a palavra, tem pastores ali que tem um coração em Deus, não tem problema nenhum mudar de igreja. Né? Aí a pessoa falou para mim, eu quero ir para lá. Eu falei assim, não, tá bom, irmão, tá. Mas qual que é o problema de você? Por que você está? Qual que é o motivo? Você está? É só pela visão? Ou é por... Não, sabe o que é, pastor? É que eu não estou tendo oportunidade. E eu olhei a vida dele, o casamento uma bagunça. Os filhos mais bagunçados ainda. Não parava emprego nenhum. Devia a cidade inteira. Querendo um cargo. Eu falei, bom, pode ir, irmão. Pode ir. E ele foi. E você não acredita que um mês depois ele foi ungido pastor? Abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Isso aí é consagrar as pessoas. Entende? É consagrar uma pessoa para um ministério. Seja pastoral, evangelístico, seja o ministério que for. Olha o que Paulo está falando para o Timóteo tomar cuidado. Não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Não te torne cúmplice de pecados de outrem, ou seja, de outra pessoa. Conserva-te a ti mesmo puro. Viu? Às vezes você está sabendo do pecado, do problema, da vida errada da pessoa, e vai lá e consagra a pessoa num ato de irresponsabilidade. Deus vai cobrar de você depois. Então, o critério que nós usamos, sabe, para consagrar alguém, ele tem uma régua bem alta, irmãos. À luz da palavra de Deus. Amém ou não? Então não é, existe um processo. Um processo. Sabe qual que é? Eu estou entrando para um caminho diferente aqui, pastor. O Espírito Santo está me levando para um rumo aqui, vamos lá. Sabe qual é o critério à luz da palavra de Deus para alguém ser consagrado a alguma coisa? É só você olhar para o ministério de Jesus. Jesus chamou os discípulos, não chamou, irmãos? Chamou, curou eles das suas emoções, frustrações, sabe, dos seus temperamentos. Lembra do João, quando Jesus chamou ele estava desejando descer fogo do céu para consumir as pessoas. Aí quando você vai lá ler lá em 1 João, ele vai falar, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tem um ardente amor. O homem foi transformado, porque ele foi curado. Então Jesus chamou, curou. Primeiro, tratou com as feridas, tratou com a vida dos discípulos. Depois Jesus treinou eles, levava eles para o deserto. Direto Jesus levava para o deserto. E Paulo muitas vezes neles. Lembra, Pedro? Tem um momento que Jesus fala, chama Pedro e falou que o diabo estava no Pedro. Pedro fala, arreda de mim, Satanás. Lembra? Então, Jesus treinou. E eles suportaram ser treinados. Aí eles foram enviados. Às vezes a pessoa vem, ela não é curada, ela não é restaurada, é brigado com o meio mundo da cidade, brigado com gente da igreja, alguém vai lá, impõe a mão e consagra. Esse processo, não passa pelo processo, a derrota é certa. A chance dessa pessoa afundar e abandonar a fé é muito grande, igual esse rapaz abandonou a fé. E está no 5º casamento.
Porque uma precipitação, não houve um processo. Pois bem, como diz Laína Adonai, dito isso, eu vou falar alguns princípios de maneira bem rápida, que bem colocada dentro desse texto, alguns princípios que a gente precisa observar nesse salmo, para a gente ter uma vida abençoada, próspera e sobretudo na luz da palavra de Deus. Ser uma pessoa de êxito, sabe? Que realmente não é aquela pessoa que começa e não termina. Tem gente que tudo começa e não termina. Em tudo na vida, muitas pessoas começam uma coisa, não vai até o fim. Em relação à palavra de Deus, a Bíblia diz: aquele que perseverar é até a metade, gente. Esse será salvo. Viu que até para ser salvo nós temos que ter uma perseverança. Porque é possível perder a salvação? Sim, é possível perder a salvação. É possível. Muito bem, dentro desse salmo então, primeira coisa que eu vejo aqui, você pode voltar no versículo 1, irmão? Olha o que está escrito lá. Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios. O que eu vou aprender aqui? Que nós precisamos aprender a escolher as nossas companhias, irmão. Com quem a gente se relaciona, os nossos amigos próximos, com quem a gente confidencializa. Escolher. Precisamos aprender sim, irmãos, porque diz: feliz o que não anda no conselho dos ímpios. É aquele que não ouve ideias erradas. Pessoas que vão dar ideia, vão querer falar com você, te dar direção, se nem a vida delas está direcionada em Deus. De quem você vai ouvir a direção? Olha de quem você está ouvindo a direção. Escolha as pessoas com quem você anda, com quem você se relaciona. Eu não estou falando que você tem que virar as costas para todo mundo. Não, gente, a gente conversa com todo mundo. Mas existe uma diferença de colega e de amigo. É diferente. O próprio Senhor Jesus, ele tinha 12 discípulos. Ele tinha, na verdade, tinha 500, depois 70, depois 12. Havia um processo seletivo também nas pessoas que estavam com Jesus. E entre os 12, tinha 3 que era mais próximo. E entre os 3, tinha um que era mais chegado. Os irmãos conhecem a história, conhecem o assunto, os irmãos conhecem a palavra. Então é assim, Jesus desprezou os outros? De maneira nenhuma. Jesus desfez de alguém? De maneira nenhuma. Mas a quem Jesus confiou as palavras? Quem que Jesus pegou, levou no monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. Quem é que estava com o peito reclinado, a cabeça reclinada no peito de Jesus na Santa Ceia? Era João. João que perguntou para Jesus: quem que vai te trair? O mais próximo ali. Então, confidenciar da nossa vida, cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você está ouvindo, cuidado, irmãos. Sabe, eu quero te perguntar uma coisa nessa manhã. Existe alguém que influencia de forma negativa na sua vida? Essa pergunta nós precisamos fazer. Tem alguém que influencia de forma negativa na minha vida? Que eu escuto, ou que eu vejo e que dá tudo errado quando eu ponho em prática? Ou no mínimo eu estou contrariando essa palavra quando eu ponho em prática o que eu estou ouvindo das pessoas? Então eu sou influenciado na internet, porque na internet tem um negócio de seguidor também, né? Vou seguir fulano. Vou seguir, né? Aí seguir para escutar, para ver o que a pessoa está fazendo, e alguns vão imitar o que a pessoa está fazendo, e vai por aí afora. Irmãos, a Bíblia está dizendo assim: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha que tremenda essa palavra, sabe? Não se detém no caminho dos pecadores. Olha lá, não anda no conselho dos ímpios, não se detém. Detém é parar, é ficar escutando, é sem contrapor. De repente você está lá no seu trabalho, tem uma pessoa falando uma asneira,
uma chocarrice, uma palhaçada, e você está ali ouvindo e não contrapõe. Todo mundo ri, você ri junto. Não é assim? É assim. Tinha um irmão que ele viveu muito tempo assim, usuário de drogas, né? E a cabecinha dele não era, ficou fraca assim para essas coisas, para entender as coisas. A gente brincava, eu falava que ele não conseguia assistir o desenho do Pica-Pau e entender. Aí ele às vezes estava assistindo algum filme, alguma coisa com a gente, aí quando conseguia um trem lá, ia ficar olhando. Aí todo mundo, ele olhava na gente e ria também. Então, às vezes assim, tem gente que é desse jeito, irmãos. Porque todo mundo está rindo, ele ri também. Você quer ver um exemplo? Como que as coisas influenciam na vida da gente? Você pode ter tido o desprazer de trabalhar em algum lugar, algum serviço, que um abençoado coloca lá um som o dia inteiro de uma altura absurda. Né? Aquelas músicas que falam do carro azul, do quarto não sei o quê, que não sei o quê, que papapá, que traiu, que fez, que aconteceu. Né? E você vai escutando, vai escutando. Aí você não tem como fazer nada, sim ou não? Não tem jeito. A não ser que você ore em espírito nessa hora, né? Você fica ali vigiando. Porque se você não vigiar, mais tarde, quando chegar na sua casa, tomando banho no chuveiro, você vai cantar o que você escutou. De tanto que influencia. Gente, é um trem de doido. É assim. A gente recebe muita influência de coisas do mundo na nossa vida. Agora nós precisamos filtrar, repreender. Sabe dizer, não, em nome de Jesus. Muitas vezes eu já fiz isso. Começa, eu ponho, em nome de Jesus, sai da minha cabeça, pronto. Vai para lá. Verdade, irmãos. A gente precisa ter tem hora que parece doido, mas precisa. Precisa. Não se detém. Aí depois fala assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é? Se assentar. É quando, não é sentar de chegar e sentar não, é assentar, é se estabelecer. Nesse momento aí, quando as pessoas chegam, olha como é uma crescente negativa, ó. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Quando assentou, ela já foi dominada. Acabou. Ali acabou. Ali adquiriu os hábitos. Ali agora mesmo está xingando, falando palavrão, a mesma boca que ora, que fala glória a Deus. Agora mesmo está xingando, agora mesmo está se exaltando à toa, agora mesmo está fazendo coisa errada porque aprendeu com a outra pessoa que fez. E se bobear, agora mesmo vai na macumba. Irmãos. Porque aqui a pessoa se assentou, ou seja, já se estabeleceu da mesma maneira que os outros estão fazendo. Aí você olha, por isso tem gente na cidade, vou falar na cidade, não falando na igreja, falando na cidade, né, irmãos? Porque aí tem 15 mil habitantes. A gente abre mais o leque, né? Por isso que tem gente na cidade que fala que é crente, evangélico, eu sou evangélico, né? Conhece a Bíblia. Mas você olha e você fala, será que é? Né? Já viu? Será? Está falando que é? Igual um rapaz lá, não, porque eu sou cristão, e um cristão fervoroso, mas a favor de aborto, a favor de coisa que não presta. Será que é? Será que é? Se nós temos dúvida, quando a gente olha para o cidadão, ainda que a gente não comenta, imagina Deus, o Espírito Santo, que vê todas as coisas, que conhece o coração. Mas a pessoa está lá gritando, mas Deus nem está lá. Nem está lá. Sabe, irmãos, quando a pessoa se assenta, ela foi vencida. E por que muitas vezes ela chega ao nível de se assentar? Sabe por quê? Chegou nesse nível, nesse ponto, porque nunca se posicionou. Nunca deu razão da fé que tem no coração dela. Nunca repreendeu uma palavra maldita falada contra ela. Nunca se posicionou. Sabe, nunca. Mas foi sendo dominado. Foi sendo dominado. Quando viu, se assentou, é o que o Salmo está falando, é um processo. Para vencer tem um processo, para ser derrotado também tem um processo, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Observa a vida de quem você admira, ou de quem dá conselhos a você. Dá uma olhada na vida da pessoa.
Se a vida da pessoa é um poço de derrotas, para que você vai ouvir ela? Se a vida da pessoa nunca deu certo e ela está longe de Deus, para que você vai ouvir ela? Para quê? Qual a chance de você crescer na vida, romper, vencer obstáculos, passar por crises, sair ileso do outro lado, ser abençoado, ser próspero? Qual que é a chance? Quantos entendem o que eu estou falando? Diz amém, Jesus. Aleluia. Aí, ele vai continuar no versículo 2. Olha lá, o segundo conselho que eu quero falar que nós tiramos daí. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e... Irmãos, aqui a pergunta é, do que você se alimenta? Qual é o alimento que você traz para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Essa é a pergunta. Com frequência na sua vida, do que você se alimenta? Do que? Alguns se alimentam, irmãos, de grupo de WhatsApp. O dia inteiro alimentando de grupo do WhatsApp. Saber o que está acontecendo na vida do outro, o que foi, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Como foi, como não foi. E vai. Outros alimentam sua mente com filmes pornográficos, filme imprestável. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. É pecado assistir filme? Não tem pecado nisso. O pecado é quando você tem desejos e gostos por situações que vão sendo lançados seta na sua mente. Vai sendo lançado seta na sua mente. Se o homem, ele vai lá e fica assistindo filme pornográfico, vai ser seta. Lembra do Salmo 91? Seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Seta é pequena flecha, as flechinhas pequenininhas, que o diabo lança. Vai lançando. Dardo inflamado do maligno, que fala lá também, são dardos. Nos próprios filmes você pode ter visto os índios, coloca dentro de um tubinho assim, joga. E acerta o pescoço, a cabeça da pessoa, com veneno. No mundo espiritual é desse jeito. A seta é jogada, pá, acertou lá. Aí passa ali uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, a seta está lá. Ela não foi tirada. Agora mesmo aquela pessoa vai ser alimentada com o desejo de trair a esposa. Os olhos vão ficar cheios de adultério. Paulo fala, tendo os olhos cheios de adultério. O homem que não pode ver uma saia passando já fica louco. É certo, irmãos. É demônio. Então por quê? Porque alimenta de coisas que não traz nada de bom para a vida da pessoa. Outra coisa, notícia ruim. Tem um irmão na nossa igreja, ficou desempregado 1 ano. Faz tempo, isso também é no tempo que todo mundo trabalhava mesmo, tinha emprego e a coisa falou, hoje tem bastante emprego, mas não é todo mundo que quer trabalhar, né, irmãos? Mas naquela época era mais difícil um pouco. E o irmão desempregado e tal, a gente conversando um dia, falando sobre essas coisas e tal, discorrendo sobre esse assunto. E um outro irmão, a gente não veio falar, meu foi o pastor Marildo que comentou, falou assim, sabe por que muitas vezes a pessoa fica desempregada? Porque todo dia ela assiste o Jornal Nacional. E as notícias que chegam assim, cresce o desemprego no Brasil. E vai falando que fechou tantas empresas não sei aonde. Aí a pessoa fala, nossa, a minha chance é zero, agora piorou. Desempregado há tanto tempo, não vai dar certo. Aí o irmão falou da situação. Aí nós falamos assim, desliga a televisão nesse horário, não olha para essas notícias. Vai existir um desenho animado, vê outra coisa, não vê, evita olhar essas notícias. Ah, pastor, você está tirando ele da realidade. Não, eu estou tirando ele das más notícias. Tirando ele da... Agora mesmo ele conseguiu um emprego, trabalho, nunca mais ficou desempregado, gente. Não sei se foi por causa desse processo, mas nós ensinamos isso. Era o que tinha para a hora. E deu certo. Amém, gente? É alimentar de coisa boa, profetizar coisas boas, liberar a palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém?
Mas ele fala assim, antes o seu pra. Então, irmãos, tem gente que vem na igreja, vai nos cultos, mas não é por pra. Tem muita gente que frequenta uma igreja porque é uma religião que tem que... É igual quando eu era católico, não estou falando dos católicos aqui, nada a ver, falando de mim. No domingo tinha missa. Não faz tanto tempo assim não, viu gente? Mas tinha, não sei se ainda tem hoje. Tinha uma missa às 7 horas da manhã, tinha umas 9h30 e tinha de noite, 6h30 da tarde, no final de semana. Que a gente só ia no final de semana. E tinha uma missa de um padre que na época, eu fui coroinha também da igreja católica na época, sabe? Eu conhecia ele. Um padre que celebrava a missa de costas assim pro povo, e fazia um negócio lá de latim. E a missa dele demorava 12 minutos. E era 6h30 da manhã. Gente, lotava a igreja. Porque o povo queria ir lá rapidinho, pronto, e foi embora, está resolvido, fez o compromisso com Deus, e você tinha que ir só. E o mesmo papelzinho que era lido cedo, era lido de tarde e de noite. Era o mesmo. A sequência era o mesmo, não sei se ainda é. Entendeu? Eu estou falando de mim, não estou criticando a igreja católica, falando de mim. Aí, eu era desse jeito. Aí eu falava assim, nossa, se der tempo, acho que eu vou 9h30, porque de noite nós vamos não sei aonde, numa festa, aí não vou poder ir. Aí, outra hora eu falava assim, só vou de noite, porque nós ia jogar bola cedo e não dava tempo, e eu tinha que ir não sei aonde também, e papai, eu ia só à noite, eu ia. E quando não dava para ir à noite, o peso que ficava na consciência, gente. Olha o que é a religião, irmãos. Se chama religião. Agora o salmista está falando assim, ó, antes tem o seu prazer. Se eu venho na igreja por prazer, é o que a palavra está me ensinando a fazer. É ter prazer de ir, ter prazer de ler a palavra, ter prazer de orar. Não importa o tempo que eu vou orar, que seja uma oração de qualidade, fala com Deus as verdades. Sabe, porque tem gente que ajoelha, mas ela está ajoelhada, mas o que está falando com Deus é outro. Porque não fala a verdade. Pecado tem nome, gente. Pecado tem nome. Então eu vou orar, vou falar dos meus pecados, vou falar, meu Deus, eu fiz isso. Está eu e ele ali, não tem como. Sabe, irmãos, o que é que nós estamos comendo? O que nós estamos comendo? Deixa eu te falar uma coisa. Na palavra de Deus não tem meio termo. Não tem meio termo, irmãos. Ou esse livro que te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não tem meio termo. Se você está afastado da palavra, você não tem prazer em ler a palavra, nada. O dia inteiro, o mês inteiro, a semana inteira, nada. Nenhum prazer, sabe? Ah, mas eu não entendo, pastor. Pergunta para quem entende, para te ensinar. A Bíblia fala para a gente perguntar. Sabe um dia que nós falamos na igreja sobre questão de alimentar a mente? Nós falamos assim, gente, nós fizemos isso aí uma vez, foi bom. Escreve versículos, sabe? Tipo assim, de palavras de promessa. Coloca lá no banheiro, que você vai escovar os dentes de manhã, lavar o rosto, você bate o olho e você lê um versículo, você alimentou sua mente. Sabe, na cozinha, coloca lá, né, um versículo lá pregado na parede, a irmã está fazendo a comida, está olhando ali, olhou ali, pelo menos correu o olho, lembrou, veio na mente dela, ela alimenta a mente dela com coisas boas, coisas que vão levar você a crescer, a romper em Deus. Amém, queridos? Muito bem, eu quero falar de um terceiro momento, um terceiro princípio que a gente tira daí também, dessa passagem que nós lemos. Olha o que está escrito lá. Ele quem? Quem não se assenta na roda do escarnecedor, quem não fica perdido no meio escutando o que não presta, quem não sabe, quem escolhe as companhias que anda, ele. É dele que a Bíblia está falando. Ele. Será como que, irmãos? Ele é como que, irmãos? Uma árvore plantada. Uma árvore plantada. Essa árvore não nasceu, ela foi plantada. A Bíblia vai falar, irmãos, que essa árvore é plantada por quê? Porque as intenções,
é a nossa decisão, é a nossa escolha. Nós escolhemos fazer aquilo que é certo. Nós escolhemos obedecer a palavra. Então isso aqui fala de ter raízes profundas em Deus. Essa árvore aqui, ela está plantada junto. Ela é plantada, Deus plantou você. A Bíblia diz, irmãos, que não foi nós que nos escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Até amar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Amém ou não, gente? Então, irmãos, ter as raízes profundas, era uma árvore plantada. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quem cria raízes profundas em Deus, escuta essa frase. Quem cria raízes profundas em Deus, através da oração, da palavra, da comunhão com Deus. Quem cria raízes profundas não teme o vento, a tempestade, o terremoto, não teme. Não teme. Jesus ele falou sobre isso. Você quer ver? Abra a Bíblia em Mateus 7, 24, por favor. Nós vamos ler até o versículo 27. Jesus está falando isso aí, ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ouve e faz o que, irmãos? Será comparado a um homem prudente que edificou sua casa aonde, irmãos? Quem que é a rocha, irmãos? Jesus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, irmãos, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Olha a sequência. E todo aquele que ouve, percebeu que os dois ouvem? Percebeu, irmãos? Então os dois ouviu. Jesus está falando com a igreja, não está falando com o mundo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não pratica, esse é o diferencial. Um pratica, o outro não. Agora o que não pratica é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? Areia. Olha o que diz a sequência. Ficou sobre a casa, sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Sendo o quê? Grande a sua. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus não está falando de duas casas. Jesus não está falando de dois alicerces, um de areia e um de pedra. Jesus não falou, as mesmas coisas vieram contra um e contra outro. Por isso que sobre a minha vida e sobre a vida de qualquer um do mundo é sujeito a vir qualquer coisa. O que vai determinar a minha vitória, a minha prosperidade, o meu romper em Deus, o meu estar em Deus, é onde eu estou edificado. Se é sobre a rocha ou não, o mesmo acontece para um e acontece para outro. Ou você acha que dá um vento só na casa do ímpio? Cai um raio só na casa do ímpio? Chega doença só na casa do ímpio? Não, irmãos. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nesse tabernáculo, vivendo aqui nessa terra, por causa do nosso irmão o Adão, que aprontou lá mais a Eva, nós vamos sofrer a mesma consequência dos outros. O problema é onde eu estou edificado, em quem eu estou fortificado, em quem eu estou fortalecido. Amém, querido? Então as raízes, irmãos, precisam ser profundas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Raízes profundas, irmãos, elas são construídas no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto. E Ele que te vê. Interessante, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, lá não fala Ele que te ouve. Não fala que Deus está ouvindo a oração de quem entra no quarto, fecha a porta e dobra o joelho. Fala que Deus está vendo. Vendo. Aquele que te vê, te recompensará publicamente. Você quer vencer lá fora diante dos homens? Construa raízes profundas no secreto. Com Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Quanto entende isso, diz amém, glória a Deus. E eu vou deixar mais um princípio para os irmãos. Interessante que eu pedi para os irmãos repetir isso. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas,
que no devido tempo, no devido tempo, o que vai acontecer? Vai nascer o fruto. Nós precisamos, irmãos, com esse princípio, aprender a respeitar o tempo certo das coisas na nossa vida. A Bíblia fala que para tudo tem um tempo. Sabe, irmãos, eu vou te falar algo aqui agora, mas muito assim, muito profundo que eu aprendi, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Antes de vir o fruto na árvore, muita coisa acontece debaixo da terra, nas raízes. Muita coisa. Às vezes nós vamos passar por situações, por problemas, por dificuldades, porque às vezes Deus está tratando com cada um de nós. Raiz fala de caráter. Raiz fala de uma vida em Deus de verdade, onde ninguém vê. Raízes profundas fala muitas vezes das nossas lágrimas lá no nosso travesseiro, falando com Deus, falando dos nossos fracassos, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas esperanças. Essa raiz, ela vai sendo fortalecida ali, irmão. Se ela for fortalecida, o fruto vai vir. Não vai vir fruto se a raiz estiver doente. Pelo contrário, se a raiz adoece, a planta murcha, a planta seca. Irmãos, Jesus, ele vai também, a palavra de Deus, melhor dizendo, vai nos contar de uma parábola. Eu quero ler rapidinho um pedaço dela com você, Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Um certo homem tinha uma vinha, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não. Foi o versículo seguinte. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, há quanto tempo, irmãos? Olha a misericórdia de Deus. Olha bem a misericórdia de Deus. 3 anos. 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para quê? Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Olha o versículo seguinte. Ele, porém, respondeu. É aqui que eu quero falar com você. Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha esterco. Esse esterco vai atingir aonde, irmãos? As raízes. O problema dessa árvore, segundo o viticultor, que é o Espírito Santo, o problema está onde? Na raiz. Ele não falou assim, deixa eu pulverizar essa árvore, né? Pegar um pulverizador, jogar um remédio nas folhas dela, porque não vai. Acontece que é o problema na folha, que está como doendo. Não. Às vezes tem gente, irmãos, que exterioriza o problema na vida dela. Falhas no caráter. Falhas. Sabe, na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas. Tem gente que às vezes é olhado de maneira pejorativa, mas às vezes o problema daquela pessoa está no caráter, está na raiz. Ela não se deixa ser tratada. E Deus vai cuidar das raízes. Vai cuidar das raízes, irmãos. Não tenha dúvida disso. Lá no Banespinha, lá, que a gente tem lá, onde foi o batismo, lá, pastor. Vocês viram os coqueiros que tem ali perto das piscinas ali? E todo ano dá com uns cachos bonitos de coquinho, assim, uma coisa mais linda. Vai virar um tanto de coco aqui, de repente, será que cai? Falei, o que será, né? Jogar alguma coisa nesse negócio. Aí eu conversei com o agrônomo e ele falou, não, você tem que colocar tal e tal produto. Entre os produtos que ele falou, tem que jogar sal, bastante sal no pé desse, para a raiz absorver, para acontecer não sei o quê, papapá. Aí, como eu não quis comprar os produtos, é caro os produtos, gente. Aí eu falei, por enquanto eu não vou comprar esse produto caro, não. Né? Eu falei, eu vou pôr sal. E só de pôr sal já andou vingando alguns e segurando já. Porque o problema está onde? Até dá o fruto, mas não fica. Tem gente que até dá fruto. Dá fruto, mas não rompe, não continua, não vai.
Fica aquela vidinha, sabe? Entra ano, sai ano, a mesma coisa, o mesmo problema. Tem uma briga na igreja, a pessoa está junto. Tem um problema lá na escola, a pessoa está junto. Tem uma situação, a pessoa está junto. Um dia o irmão veio reclamar, nós começamos a fazer elencar, para dar um apoio para ele, nós elencamos os problemas. Você tem problema com 10 pessoas, alguma coisa está errada no que você é. Você não sabe? Ou você é você é um querubim e nós não sabemos, né? Um anjo que o Senhor enviou e nós não sabemos, porque todo mundo errado. Tem pessoa que não abre mão, irmãos. Não abre mão de falar, desculpa, eu errei. As 10 palavras mais difíceis de falar, sabia? Desculpa, eu errei. É muito difícil falar isso, gente. E principalmente falar do coração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei domingo na igreja. A gente não pode conhecer as pessoas pelo pecado delas. Não. Tem que conhecer pela alma delas. A gente tem que ter desejo de que a alma delas seja alcançada por Jesus. E tem muita gente, às vezes, que conhece as pessoas pelo pecado. E a gente também é pecador. Não é verdade? Aquele bebum, aquele bandido, ou aquele sem vergonha, ou aquele... Não. Calma, irmãos. Calma. Vamos conhecer as pessoas pela alma. Jesus, tem misericórdia, alcança essa pessoa. Tem compaixão. Amém, queridos? Amém mesmo. Primeiro a raiz, depois o tronco, depois os galhos, depois o fruto. Se não tratar a raiz, de nada vai resolver. E para concluir, olha o que a palavra de Deus diz, que nós lemos no versículo 3. O homem que observa tudo isso, ele será bem sucedido. Ele será próspero, abençoado. Então é um processo. A palavra de Deus nos ensina que é um processo. Amém, irmãos? Quero orar com você neste momento, em nome de Jesus.